Olá a todos, sejam todos bem-vindos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que a paz do Eterno, Criador dos céus e da terra, esteja sobre a sua vida, sobre a sua família. Hoje falaremos sobre a diferença entre corpo, alma e espírito. Você sabe a diferença entre corpo, alma e espírito? É como se como eles se interagem, né, no reino espiritual. Precisamos entender as diferenças entre corpo, alma e espírito. Para muitos isso é um mistério e para muitos isso é muito confuso também. Para muitos, além de ser confuso, as pessoas não conseguem entender essas diferenças, né? Então vamos juntos descobrir esse mistério, desvendar esse mistério do que é corpo, alma e espírito. Vamos ter uma nova visão do reino espiritual. Tem pessoas que carregam uma visão limitada ou limitante de que o corpo é apenas isso, é apenas esse invólucro, né? Essa parte física, como se limitando, né, o que é o corpo. Esquecendo que ele faz parte essencial da nossa ligação com Deus. O nosso corpo faz parte essencialmente com a nossa ligação com Deus, o nosso eterno. A alma é o centro das emoções e decisões, tanto boas quanto ruins. O espírito é a essência que nos conecta ao Criador, é a essência que nos conecta a Deus. Assim, compreendendo essa tríade, e vamos compreender que cada escolha, cada pensamento e até sentimentos reflete a nossa sintonia, né? Ou distanciamento do propósito divino de Deus. Em 1 Tessalonicenses 5:23 diz assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui Paulo reforça a certeza de entendimento que existe espírito, alma e corpo. Imagina que o corpo seja um instrumento que usamos para nos movimentar neste mundo físico. E a alma é o raciocínio que se entrelaça com o corpo e o espírito. E aí o espírito é a nossa conexão elevada ao nosso Deus, ao divino. Que cada um desses aspectos precisam estar em harmonia para caminhar em paz e com propósito. Pense em momentos em que você se sente desconectado, dividido ou até mesmo vazio. É um sinal de que algumas vezes esses elementos estejam desalinhados. A sua alma está desalinhada com o teu corpo está desalinhado com o teu espírito. No Salmo 23, a Bíblia diz assim: que Deus é o nosso pastor, que Ele guia e restaura a nossa alma, indicando que o equilíbrio entre esses aspectos é crucial para uma vida plena, para uma vida cheia da graça do Eterno. A fidelidade de termos o Senhor como nosso pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então, existe um equilíbrio. O impacto do equilíbrio ou desequilíbrio sentido em várias áreas de nossa vida. Quando estamos centrados, sentimos paz que excede todo entendimento. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Filipenses 4:7.
No entanto, se negligenciarmos o nosso corpo, damos margem para o cansaço, doenças que afetam o nosso corpo, o foco e a nossa disciplina. Então precisamos gerenciar o nosso sono, o nosso estresse, os nossos exercícios físicos e a nossa alimentação. Quando ignoramos a nossa alma, ignoramos as nossas emoções emoções que podem nos controlar. E se desconsiderarmos o espírito, desconectamos da fonte da verdadeira paz e orientação. Que o nosso espírito nos conecta a quem? Aquele que pode dar paz, aquele que pode dar saúde, aquele que pode dar segurança. A interação entre o corpo e a alma e espírito é profunda e constante. O que sentimos no físico afeta o nosso emocional e, por sua vez, reflete espiritual, no nosso espiritual. Pare com uma busca, repare e busque uma boa saúde física. Que uma boa saúde, quando você busca uma boa saúde física, ela te impulsiona para meditar melhor e buscar melhor a Deus. E quando o espírito é alimentado, tem reflexo direto na alma e no corpo. O apóstolo João diz assim, em sua epístola, a epístola de João, terceira epístola de João 2. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, que tenhais saúde, assim como vai bem a tua alma. Esse equilíbrio torna-se, então, uma ponte para a vida em paz e alinhada com a vontade de Deus. É fundamental perceber que o caminho de equilíbrio entre esses três aspectos, corpo, alma e espírito, não é uma fórmula mágica, mas uma jornada que requer consciência e disciplina. Não foi por acaso que Jesus disse em Mateus 26:41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele nos convida a reconhecer e trabalhar fraquezas no corpo, as emoções na alma e a força do espírito em nossas vidas diárias, de modo a nos aproximar cada vez mais do propósito do eterno. E ao trilhar esse caminho, vamos ver como o corpo, a alma e o espírito se entrelaçam de maneira a transformar cada aspecto da nossa vida. Essa tríade humana, formada por corpo, alma e espírito, reflete uma estrutura tão detalhada quanto o propósito do eterno que ele desenhou para cada um de nós. Imagina como uma engrenagem complexa, onde cada parte precisa funcionar em harmonia para que a vida espiritual e física flutue. O corpo nos permite atuar, interagir com o mundo físico. A alma processa os nossos pensamentos, as emoções e vontades, enquanto o espírito é o canal direto com conexão com o eterno. Hebreus 4:12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes e penetra a divisão da alma, do espírito e medulas e apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. A Bíblia nos revela como que a palavra de Deus é capaz de dividir a alma e o espírito. Então você tem uma alma, você tem um espírito, você tem um corpo. Como a lâmina afiada que nos revela cada aspecto do nosso corpo, alma e espírito. Há uma interdependência entre esses três elementos que nos mostra o quanto somos influenciados pelo equilíbrio ou pela ausência dele. Então, se não houver equilíbrio, tudo se desmorona, tudo fica errado, tudo fica diferente, tudo fica bagunçado em nós. É como se cada escolha estivesse nos movimentando a engrenagem de nossa vida espiritual. A Bíblia diz em Romanos 8:6, porque a inclinação do pecado é a morte, mas a inclinação do espírito é a vida de paz. É vida e paz. A Bíblia fala aqui em Romanos que a mente controlada, se a minha mente é controlada, governada pelo Espírito, gera paz, e vida e paz. Isso nos mostra como desejamos
como os desejos da nossa alma podem nutrir a carne. Ou, alinhados pelo Espírito, a cada decisão nos aproximamos ou nos distanciamos da vontade de Deus. Essa trindade humana exige atenção e disciplina constantes para que possamos viver em plenitude. O corpo é o exemplo constante. O corpo é constantemente atraído pelas necessidades dos desejos físicos. Mas é o nosso dever direcioná-lo para o propósito de Deus, que Deus tem para nós. A alma que guarda as nossas emoções e pensamentos pode se perder em dúvidas e ansiedades, se não estivermos alinhados com o Espírito. Paulo diz em 1 Coríntios 16: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois vós mesmos? Não é o meu corpo, minhas regras, o meu corpo, eu faço o que eu quero. O meu corpo é o templo, se eu sou de Deus e ele é meu, o Espírito Santo que habita em mim é que controla o meu corpo, controla o que eu faço com o meu corpo. Aqui o apóstolo Paulo reforça a importância de um equilíbrio sagrado, entre elementos. Para manter essa harmonia, é preciso que o Espírito, que é a parte de nós com conexão direta com Deus, assim a liderança guiada, assuma a liderança, guiando o corpo e alma em direção ao propósito maior. Quando isso ocorre, sentimos paz, mesmo diante das dificuldades, pois sabemos que estamos sob a direção divina. Gálatas 5,16 diz assim, Paulo diz: digo, porém, ainda em espírito, não cumprireis a concupiscência da carne. Paulo aconselha a andar no espírito, não andar nos desejos da carne, destacando que o espírito deve guardar as outras partes do nosso ser. Assim, a trindade humana, corpo, alma e espírito, se torna uma aliança com Deus, onde cada decisão e ação é oportunidade de nos alinharmos com o reino espiritual. Esse entendimento nos leva a refletir nossas escolhas diárias. Quando nós temos esse entendimento de corpo, alma e espírito, que existem as diferenças, que cada um tem o seu papel, cada um tem o seu propósito, mostrando que viver guiado pelo Espírito é o caminho para a verdadeira paz e propósito. E ao mantermos essa harmonia, estamos prontos a compreender que o papel crucial que o Espírito Santo desenvolve em nossas vidas é como ele se manifesta de maneira única em cada cristão. O Espírito Santo é a presença viva de Deus que habita dentro de cada cristão verdadeiro, tornando-se nosso guia, nosso consolo, nossa força diária. Desde o momento que aceitamos a fé através do Senhor Jesus, Ele entra em nossas vidas. Ele entra em nossas vidas concedendo fé e orientação, que vão além do entendimento. Pensa como é caminhar uma força como se fosse uma força invisível, que orienta suas escolhas, acalma o seu coração em meio a tempestades da vida. Jesus nos lembra em João 14,16: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João fala que o Espírito Santo é o Consolador e estará para sempre. E Jesus está conosco todos os dias, reforçando que essa presença é permanente e confiável. Muitas vezes esperamos por grandes sinais. Esperamos por muitos sinais para reconhecer a ação do Espírito Santo. Mas Jesus está conosco todos os dias até a fundação dos tempos e Ele voltará. Mas Ele está ativo mesmo em silêncio. A paz que sentimos acalma em meio ao caos. É a sabedoria em meio a decisões difíceis. São sinais de sua presença. E essa atuação diária do Espírito é sutil, mas é transformadora, guiava os apóstolos divinos, nos dando forças que vêm do alto. Em Atos 1:8,
Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Nessa passagem bíblica, o Espírito Santo concede poder aos cristãos, quando você tem o Espírito na sua vida, lembrando que fomos fortalecidos para enfrentar qualquer desafio que surgir em nosso caminho. O Espírito Santo, ele nos ajuda a nos ajuda a enxergar o mundo com a perspectiva de Deus, levando-nos a agir com amor, com paciência, com compaixão. Ele influencia nossas atitudes, mostrando-nos o valor da misericórdia, da graça em cada situação. Paulo destaca em Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é gozo, mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Paulo destaca que o fruto do amor traz paciência, que o fruto do amor traz paz e paciência, né? Que quando nos deixamos guiar, sentimos o caráter divino de Deus e do Espírito Santo em nossas ações. Essa transformação faz parte do processo contínuo das nossas emoções, de nos tornar mais semelhantes a Cristo. Quando permitimos que o Espírito Santo nos conduza à vida, experimentamos uma mudança que vai além das palavras. Ele atinge o nosso íntimo, curando feridas emocionais, fortalecendo-nos diante das tentações, renovando a nossa mente diariamente. Essa remoção nos capacita a viver em paz e equilíbrio, mesmo quando as circunstâncias são desafiadoras. Romanos 8,14 diz assim, a Bíblia diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, revelando que esse selo espiritual é uma marca da verdade de Cristo em nós. Assim, o Espírito Santo se torna nosso companheiro inseparável. Sua atuação não depende de situações externas, mas de situações do nosso coração, depósito onde guardamos ele, que somos guiados por ele. Quando nos rendemos a essa presença, rendemos a paz duradoura. E uma presença espiritual nos sustenta em cada passo. E nos entregamos a essa liderança divina. Damos o início a uma transformação que acontece de dentro para fora, alinhando os pensamentos e desejos com a verdade de Deus. Verdadeira transformação que busca o começo, que buscamos, começa no interior, onde pensamentos, desejos, intenções, pelo crivo da vontade de Deus. Não é um processo que acontece da noite para o dia, mas sim uma jornada que os nossos corações, pouco a pouco, são moldados à semelhança de Cristo. Em Romanos 12:2, o apóstolo Paulo nos exorta a não nos conformarmos com esse século, com esse mundo, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente, indicando que essa transformação é uma resposta consciente da vontade de Deus. Dentro dessa luta interior, há um confronto entre dois desejos, o da carne e da liderança do Espírito. Todos experimentamos momentos da nossa natureza humana, quer ceder ao conforto, ao orgulho, ao medo, mas o Espírito Santo sempre presente, oferecendo a clareza necessária para que possamos tomar decisões de acordo com o que o Eterno tem para nós. Gálatas 5,17. Paulo explica que o espírito e a carne estão em conflito e essa luta é o reflexo da nossa jornada na fé. Mas muitos usam esse texto para dizer que a carne é fraca que vai pecar. Não é o contrário. O espírito é tão forte, é tão poderoso, é tão transformador que quando você está ali com o seu espírito ligado ao Espírito de Deus, você não vai pecar, porque o Espírito te sustenta. Teu espírito está em pé e o Espírito Santo de Deus te sustenta e te renova.
Essa transformação interna exige que avaliemos nossas atitudes motivadas, alinhadas à vontade daquilo que Deus deseja para nós. Imagine que cada novo pensamento ou escolha, estaremos decidindo qual aspecto do nosso corpo, da nossa ganhará força. Quando você está fazendo uma escolha, quando você está tendo um pensamento, qual aspecto? Você vai usar o seu corpo, você vai usar suas emoções, você vai usar o teu espírito para conectar-se a Deus. O corpo, a alma e o espírito. Esse processo de avaliação é muito importante, pois revela o que realmente habita em nosso coração. Salmo 51:10 diz assim, esse é um exemplo, né? Quando Davi diz, Davi pede a Deus um coração puro e um espírito renovado, mostrando que o desejo pela renovação começa com a humildade e abertura. Quando eu quero ter humildade, quando eu quero ter um corpo, um pensamento, um coração renovado, restaurado, mudado, o Espírito Santo vem e traz essa mudança. Onde deixamos de lado os nossos próprios interesses em prol de um propósito maior. À medida que o Espírito Santo trabalha em nós, ele nos ensina a abrir mão de ansiedades e insegurança, substituindo pela paz, pela confiança. Filipenses 3, 4, 5 e 6 diz assim: alegrai-vos no Senhor, não estejais inquietos por coisa alguma, em tudo leve oração em tudo a Deus. Somos aconselhados a não inquietar-nos, mas entregar tudo em oração. Então, ele fala que nós temos que entregar tudo com súplica e com ações de graça. No momento que você entrega, a entrega que você faz ao Senhor, você entrega de todo o coração, já vai agradecendo. O Espírito vai te elevando, confiando que Ele está no controle e que essa paz interior é um reflexo do nosso alinhamento com o Espírito. Que essa jornada de transformação é uma construção diária, ao permitir que Deus opere em nós, no nosso interior. Cada decisão torna uma oportunidade de fortalecer o reino espiritual. O processo não se completa de uma vez, mas cresce diante de cada escolha que fazemos. Nos preparando para entender o valor na confiança em Deus, da identidade que encontramos com Cristo, que é o nosso próximo passo nessa caminhada de fé. A confiança na promessa de Deus, alicerce para a nossa vida de fé. Nos lembrando que Ele sempre cumpre o que promete, mesmo que não enxergamos o quadro completo. Quando temos essa confiança, temos a certeza que a cada dia, cada desafio, cada certeza tem um propósito muito maior. Filipenses 1:6 diz assim: tenho por certo isso mesmo, que aquele que em nós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Paulo nos assegura que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Temos uma promessa para continuarmos firmes, pois sabemos que no futuro tudo estará seguro nas mãos de Deus. Nossa identidade em Cristo é o que nos fortalece em meio à tempestade e nos dá clareza quando o mundo tenta nos definir de outra forma. Quando entendemos que somos filhos de Deus, adotados e amados, encontramos uma paz que muda todas as nossas circunstâncias e nos traz uma paz interior, uma paz maravilhosa. Então conserve o seu corpo limpo do pecado, cuidando com a palavra de Deus, gerenciando sua alimentação, os exercícios físicos, o sono, o estresse. Alimente sua alma de bons pensamentos, decisões corretas e corretas e saudáveis. Alimente sua alma com a paz. Guarde os seus pensamentos em Cristo. Mantenha a conexão com o Eterno. Pelo teu Espírito, mantenha a comunhão e a direção. Busque em Deus, em espírito e em verdade. Vamos orar ao Senhor? Pai de amor, Deus de infinita bondade, Deus Santo Todo-Poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, queremos pedir, Senhor, que o Senhor nos faça entender a diferença entre o corpo, entre a alma, entre o espírito, e que o Senhor, ó Pai,
Usa o nosso corpo, Pai, e o nosso espírito e a nossa alma, para que nós possamos, Pai, fazer a diferença, saber tomar decisões corretas, saber sentir coisas gostosas na nossa alma, nas nossas emoções, não deixar que elas sejam feridas, receber efeitos externos, ó Pai, na nossa alma, e que nós tenhamos conexão com o Teu Espírito através do nosso Espírito, que o nosso corpo seja limpo e lavado pelo sangue do Cordeiro Cristo Jesus, em nome de Jesus, amém. Seja um semeador da palavra do Eterno, que o Eterno, Criador dos céus e da terra, abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Compartilhe, clique no sininho para que você possa receber os próximos vídeos. Curta também.